graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 2, Efésios, a conduta da igreja. Mas no tópico 1, andar em cooperação e santificação, foi tratado os seguintes assuntos. Como Efésios, do capítulo 4 ao 6, são complementação aos primeiros 3 capítulos da carta. Qual é o contraste do crente e do descrente? Em Efésios, do capítulo 4, versículo 17 a 20. E hoje, no tópico 2, andar em submissão e proteção. Amados, o versículo 21 constitui a conclusão da primeira metade do capítulo 4 e serve também para introduzir o assunto do próximo trecho da epístola, que vai do versículo 22 ao capítulo 6, versículo 9. Este trecho ensina acerca da submissão do crente. E o versículo 21 declara a premissa fundamental desta doutrina. Cada um deve submeter-se aos outros. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O ciclo familiar e social é o maior exemplo nesta lição. Ou seja, marido e mulher, pai e filho, servo e senhores. Essa premissa, amados, não significa que o crente deve tornar-se escravo do capricho dos outros, nem que ele não tenha direito de exercer seu livre-arbítrio, mesmo contradizendo a opinião dos outros. Significa, sim, que ele deve lembrar-se de que seus próprios interesses momentâneos importa menos que o bem-estar eterno dos outros. Exemplo, a esposa crente de um marido incrédulo pode ganhar seu marido para Cristo, se estiver disposta a ceder em alguns dos seus direitos provisórios, em benefício do interesse dele. O mesmo princípio vigora na convivência dos crentes. Eles alcançam a vida de maior harmonia entre si, se todos estão dispostos a abdicarem de certos direitos e desejos provisórios, ao pensarem mais na eternidade do que nos momentos presentes. Amém? Então, no capítulo 5, versículo 22 a 23, a palavra submissão procede do latim submissio, ou seja, missão subordinada. Amados, observe, a palavra não diz respeito ao relativo valor de um indivíduo, mas declara simplesmente que ele tem a incumbência de adotar determinada atitude. Voltando, a esposa que se submete ao seu marido não é inferior a ele, reconhece sua divina missão de humilhar-se voluntariamente e assim faz. Cristo agiu desta forma, humilhou e submeteu-se à perfeita vontade do Pai, em prol da salvação eterna da humanidade. A esposa cabe a missão da humildade. Ela deve respeitar o seu marido, como a igreja respeita ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ao marido é dada a responsabilidade de amar a esposa, como Jesus Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, no versículo 25. Assim, amados, observe, tanto o marido como a esposa têm que submeter seus direitos provisórios ao interesse mais alto do cônjuge. A semelhança de Cristo na sua dedicação ao aperfeiçoamento espiritual da igreja. O marido crente deve dedicar-se ao crescimento espiritual da esposa, como diz no versículo 27. No capítulo 6, versículo 1 ao 4, fala da relação de pais e filhos. Paulo lembra aos jovens a bênção que Deus prometeu àqueles que honram pai e mãe. É a bênção de uma vida longa e próspera, versículo 3, sobre a inspiração do Espírito Santo. Paulo acrescenta ainda um conselho para os pais. Ele adverte que estes não devem abusar da sua autoridade com relação aos seus filhos. Os pais devem ver os filhos como indivíduos em processo de amadurecimento e aperfeiçoamento, e não deve frustrar as crianças numa tentativa de aperfeiçoá-los à força. Amém? Dos versículos 5 a 9, fala da relação
dos patrões e empregados. O temor com que o empregado deve servir ao seu patrão não significa medo, senão respeito, como perante Cristo. O empregado não deve ser hipócrita, fraudulento, nem bajulador. Antes, deve trabalhar de boa vontade, como se o Senhor Jesus fosse o seu patrão. O patrão crente deve tratar seus empregados com respeito e consideração, pois sabe que ele também terá que prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Dos versículos 10 a 12, como participante da divina chamada, somos envolvidos numa batalha milenar travada entre Deus e as forças das trevas. Paulo deseja que não duvidemos da seriedade deste conflito, para que nos previnamos contra as astutas ciladas do diabo. Esta batalha não é contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais do maligno, com a finalidade de destruir o trabalho de Deus em nossa vida. Para triunfar sobre esse exército, o crente deve estar preparado e depender inteiramente do poder de Deus, como diz no versículo 10. Dos versículos 13 a 17, fala sobre as peças da armadura. Mas observe, nos primeiros textos percebemos que Efésios está dividido em duas partes: ensino doutrinário e exortação para andar digno da nossa chamada. A descrição da armadura trata desses dois assuntos. Primeiramente, notemos as partes da armadura no que tange ao nosso caráter. Cinto, verdade, sinceridade e integridade. A verdade a que Paulo se refere não é uma verdade doutrinária, mas a maneira de viver. Coraça, justiça, santificação. No capítulo 5, versículo 9, justiça e verdade são vistas como frutos do andar na luz. Calçados, pronto a pregar. Os prontos para pregar é o soldado de Cristo que está sempre pronto para proclamar o evangelho de poder a despeito de qualquer oposição. As outras partes da armadura que estão associadas com o nosso fundamento na sólida doutrina. Escudo, fé. A fé, amado, nos defende dos dardos inflamados do maligno, ou seja, o escudo destruirá essas flechas malignas. Capacete, a esperança da salvação. O capacete da salvação é a garantia da salvação presente e a esperança da salvação futura. Espada, a palavra de Deus. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, age como espada para destruir o inimigo. O soldado de Cristo precisa compreender que ele está numa guerra espiritual, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, como diz em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Dos versículos 18 a 24, Paulo finaliza sua carta com duas instruções para estes soldados espirituais. Primeira, ele os admoesta a orar sem cessar. E não somente orar, mas orar no Espírito, no versículo 18. Assim, amados, precisamos estar alerta, não somente para nossa própria proteção, mas para a proteção de todos os santos. Pessoalmente, Paulo pede oração para que não perca a coragem de proclamar o Evangelho. Amém? E para nós terminarmos, segunda, Paulo instrui os Efésios que o consolo virá. E Tíquico foi enviado com esta carta para encorajá-los. Mas quantas vezes negligenciamos a necessidade de ministrar uns aos outros? Tíquico se tornou um exemplo desta necessidade constante de consolar um ao outro em nossa guerra espiritual, fortalecendo a cada um. Amém? Na próxima aula, então, capítulo 3, Filipenses. Tópico 1, Introdução à Epístola aos Filipenses. Qual o tema da carta aos Filipenses? Quais as circunstâncias em que Paulo escreveu esta carta? Amém, amados? Observe a importância da carta aos Efésios, né? Nós temos que estar preparados para essa batalha, porque ela é real hoje nas nossas vidas. E nós temos, como servos do Senhor, estar pronto para ela e saber usar cada uma das peças de armadura.
né? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula de hoje, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Não esquece de usar esse material para você estar evangelizando os seus amigos, conhecidos e familiares. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.